No coração do Vaticano, escondida dos olhos do mundo, existe uma biblioteca que guarda segredos tão perigosos que poucos têm permissão para entrar. Entre suas paredes antigas e prateleiras empoeiradas, repousam livros que contêm conhecimentos proibidos, textos tão perturbadores que são considerados uma ameaça à humanidade. Esta é a Biblioteca de Livros Malditos do Vaticano. Imagine uma sala silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca de velas. Um padre, vestido com uma túnica escura, abre uma porta pesada e ornamentada. O som dos gonzos rangendo ecoa pelo corredor vazio. Ele entra em uma sala repleta de livros antigos, alguns envoltos em correntes, outros guardados em caixas lacradas. Esses não são livros comuns. Eles contêm segredos sobre magia negra, alquimia, profecias apocalípticas e até mesmo pactos com o diabo. Hoje, vamos explorar os mistérios dessa biblioteca e descobrir por que alguns desses livros são considerados tão perigosos que nunca devem ser lidos. Prepare-se para uma jornada sombria e fascinante. A Biblioteca de Livros Malditos do Vaticano não é uma criação recente. Suas origens remontam a séculos atrás, quando a Igreja Católica começou a colecionar textos considerados heréticos ou perigosos. Durante a Inquisição, muitos desses livros foram confiscados de bruxas, alquimistas e hereges, que eram perseguidos por suas crenças e práticas. A biblioteca foi criada com um propósito claro: proteger a humanidade de conhecimentos que poderiam levar à destruição ou à corrupção moral. Entre suas prateleiras, encontramos obras como o Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo, que supostamente foi escrito com a ajuda de Satanás, e o Necronomicon, um livro fictício que ganhou vida própria e é associado a rituais sombrios. Mas a biblioteca não é apenas um depósito de livros proibidos. Ela é guardada por um grupo seleto de bibliotecários e estudiosos, que dedicam suas vidas a proteger esses textos e garantir que eles nunca caiam em mãos erradas. Esses guardiões são treinados para resistir à tentação de ler os livros, pois acredita-se que apenas olhar para algumas páginas pode levar à loucura ou à morte. Dentre os muitos livros guardados na biblioteca, alguns se destacam por suas histórias particularmente sombrias. Um dos mais famosos é o Codex Gigas, um manuscrito gigantesco que, segundo a lenda, foi escrito em uma única noite por um monge que fez um pacto com o diabo. O livro contém textos bíblicos, mas também fórmulas mágicas e invocações demoníacas. Outro livro notório é o Necronomicon, que, embora seja considerado uma criação fictícia do escritor H.P. Lovecraft, ganhou vida própria e é associado a rituais de invocação de entidades malignas. Muitos acreditam que cópias reais do livro existem e estão escondidas em lugares como a Biblioteca do Vaticano. E há também o Manuscrito Voynich, um livro indecifrável escrito em uma linguagem desconhecida e repleto de ilustrações misteriosas. Alguns teorizam que ele contém segredos alquímicos ou até mesmo conhecimentos extraterrestres. Apesar dos esforços de criptógrafos e linguistas, o manuscrito permanece um enigma. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos livros malditos que repousam nas prateleiras da biblioteca. Cada um deles carrega uma história de medo, mistério e, muitas vezes, tragédia. Mas o que torna esses livros tão perigosos? E por que eles foram escondidos do mundo? Proteger a biblioteca de livros malditos
não é uma tarefa simples. Os guardiões da biblioteca são escolhidos a dedo e passam por um rigoroso treinamento para resistir à tentação de ler os textos proibidos. Eles são ensinados a lidar com os livros com extremo cuidado, usando luvas e máscaras para evitar qualquer contato direto. Um desses guardiões é o padre Giovanni, um homem que dedicou sua vida a proteger os segredos da biblioteca. Ele conta que, ao longo dos anos, testemunhou coisas que desafiam a compreensão humana. Há livros que parecem sussurrar quando você se aproxima, ele revela. E há outros que emitem uma energia tão pesada que é difícil ficar na mesma sala. Os rituais de proteção são parte integrante do trabalho dos guardiões. Eles realizam cerimônias regulares para abençoar a biblioteca e afastar qualquer influência maligna. Apesar de todos os cuidados, há relatos de guardiões que sucumbiram à tentação de ler os livros e pagaram um preço alto por isso. Entre as paredes da biblioteca circulam histórias de terror que fazem até os mais corajosos tremerem. Uma das mais famosas é a do estudioso que, em 1923, tentou decifrar o manuscrito Voynich. Ele passou meses isolado em uma sala, estudando cada página do livro. No final, foi encontrado enlouquecido, gritando palavras em uma língua desconhecida. Ele nunca se recuperou e passou o resto de sua vida em um sanatório. Outra história envolve um padre que, em 1987, decidiu ler o Codex Gigas. Ele foi encontrado morto na manhã seguinte, com uma expressão de terror congelada em seu rosto. O livro estava aberto em uma página que continha uma invocação demoníaca. Desde então, ninguém ousou abrir o livro novamente. Há também relatos de pessoas que, após terem contato com os livros, foram assombradas por visões e pesadelos. Algumas afirmam ter ouvido vozes sussurrando em seus ouvidos, enquanto outras dizem ter sido perseguidas por entidades sombrias. Essas histórias nos fazem questionar: há realmente uma maldição associada a esses livros? Enquanto as histórias de terror alimentam a imaginação, a ciência tenta explicar os fenômenos associados aos livros malditos. Alguns especialistas acreditam que os efeitos relatados podem ser resultado de sugestão psicológica. Quando as pessoas acreditam que algo é perigoso, seu cérebro pode criar sintomas reais, explica a psicóloga doutora Maria Silva. Outros sugerem que os livros podem conter substâncias tóxicas, como tintas ou encadernações que emitem vapores nocivos. É possível que alguns dos efeitos sejam causados por exposição a produtos químicos, diz o químico Dr. Roberto Almeida. No entanto, há fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar. Por exemplo, como alguns livros parecem emitir uma energia palpável, mesmo quando estão fechados e lacrados. Há algo nesses livros que vai além do nosso entendimento atual, admite o Dr. Almeida. A Biblioteca de Livros Malditos do Vaticano nos lembra que nem todo conhecimento foi feito para ser descoberto. Seus textos proibidos carregam histórias de medo, mistério e tragédia, desafiando nossa compreensão do mundo. Será que esses livros são realmente malditos? Ou é o medo do desconhecido que os torna tão assustadores? Essa biblioteca é um testemunho do poder do conhecimento e dos perigos que ele pode trazer. Ela nos faz questionar até onde devemos ir em nossa busca por respostas. E você, o que acha? Acredita que esses livros são perigosos? Não esqueça de se inscrever no canal Primeiro Protagonista. Deixe o seu like.
ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.